Bom, bom dia. Continuamos a provar novas safras e alguns vinhos novos também. E hoje, curiosamente, é de um lugar que eu visitei em 2019. E o primeiro vinho é um Malbec. Ah, então é da Argentina. Não, é um Malbec chileno. Dos nossos amigos brasileiros. Ou seja, temos aí um verdadeiro sul do continente, né? Um casal de brasileiros, o Marcos Atílio e Ângela Mocking, que foram para o Chile fazer vinhos. A gente aprovou alguns vinhos muito bons deles aqui. Nessa rodada de vídeos eu me lembro do Cabernet Franc, né? Que o cachorro se chama Frank. Vai aparecer aí fotos que eu fiz lá, vai aparecer o cachorro. E justamente porque eles gostam muito de Cabernet Franc o Cabernet Franc deles é maravilhoso. Tem um vídeo agora recente que eu falo dele, comparando com outros 3 Cabernet Francs do mundo, e todos trazidos pela adega. E o Grenache, né? a Garnacha, né? Que muita gente falou que não ia dar certo porque eles estão no Vale de Casablanca e tal. Eu contei a história no vídeo concernente, linguagem meio jurídica, né? Mas enfim, esse é um truque que a gente senta no paletó para não ficar fora do lugar. Eu sempre esqueço e acabo fazendo no meio do vídeo e fica parecendo que eu estou sendo atacado por formigas ou alguma coisa. E eles fizeram, né? A Grenache conta todas as previsões e por isso se chama Grenache the First. Foi o primeiro Grenache saído do Vale de Casablanca. Tem um Sauvignon Blanc esplêndido. Também me sinto liberado depois que eu me tornei idoso a usar essas palavras esplêndido, sublime, né? Estou me divertindo. Enfim, quer mais? Esqueci algum? Não. Bom, então vamos ao Malbec. Eles não são os pioneiros no plantio de Malbec no Chile. Eu já provei outros Malbec chilenos, não muitos. Eu fiquei tentando lembrar qual, mas não quis ir pesquisar muito a fundo. Não tem importância, né? Mas eu provei um Malbec chileno muitos anos atrás, se não me engano, da Montes, né? Da vinícola Montes, Bodega Montes, mas não tenho certeza. E bom, o deles, claro, tem características bem diferentes dos Malbecs mendocinos, né? Porque o solo é outro, porque esse vinhedo está a 20 quilômetros do Oceano Pacífico, quer dizer, um vinho de frio, né? De clima frio. Então dá um Malbec, ao mesmo tempo, falando dentro da taça, dá um Malbec
falando dentro da taça, parece aquele abafador de trompete, né? Ele é mais austero, ele tem os taninos delicados, ele tem uma acidez deliciosa, fazedora de saliva, né? Salivante. E ele tem essa coisa que os outros vinhos todos de Atílio e Mock eu louvei, 12,8 de álcool. Então, todos os vinhos deles provados nessa leva, eles estão conseguindo teores alcoólicos muito adequados, considerados hoje baixos, né? Que antigamente era meio padrão, na verdade, né? À medida que houve aquecimento global, etc., os vinhos começaram a sair de controle no alcoólico e acabam ficando pesados, enjoativos, até um pouco, enfim, te aborrecem mais rapidamente, né? Uma taça de um vinho de 15 de álcool atrapalha a comida, atrapalha o prazer de beber meia garrafa, né? Eu acho que meia garrafa é um tamanho muito bom para uma refeição por pessoa, né? E quando eu calculo para um jantar e tal, eu sempre penso, vai ter um champanhe, depois um branco e depois um tinto, por exemplo, dependendo do cardápio, mas é mais ou menos isso, e um porto no final fortificado. Então eu calculo meio litro de álcool, de vinho por pessoa, excetuando aí a taça de porto, né? Que é, por sua natureza, né? É um vinho fortificado, é outra história. Aliás, eles experimentaram, eu provei lá e trouxe 2 garrafas que já foram consumidas há muito tempo, 2019, um vinho fortificado, que eles chamaram de Chile Fuerte, não me lembro mais o nome exato, mas era um vinho muito bom, fortificado chileno. Eles fazem experiências, né? O próprio próximo vinho se chama experiência, mas tem umas experiências que eles continuam fazendo, que é o nosso segundo vinho. Mas o Malbec, ele é melhor que os argentinos ou pior? Não, ele é outra coisa, né? Ele é um Malbec feito num terroir completamente diferente, que poderia, né, parecer com o Cahors, né, que é a origem da uva Malbec, no sudoeste da França. Mas lá, como é muito mais frio e chuvoso, os Malbecs de Cahors se parecem mais com Bordeaux agressivos, que precisam de muitos anos para se arredondarem. E esse é 2019 e está pronto para beber. Ele é mais austero que os argentinos, como eu estava dizendo, mas ele é muito agradável. Com comida ficará
muito gostoso e eu recomendo bastante. Inclusive, de novo, eu volto a recomendar essas brincadeiras entre amigos. É um jeito muito bom de aprender sempre. E, por exemplo, os 4 Cabernet Franc do outro vídeo. Provar os 4 às cegas. Isso, colocar um Malbec chileno do Vale de Casablanca no meio de Malbecs de diferentes regiões da Argentina, inclusive de Salta, lá no extremo norte da Argentina, ou das diferentes vales de Mendoza que estão sendo explorados pouco a pouco, como eu já falei num vídeo. Enfim, como os vinhos de Attila e Mock, não porque eu sou amigo deles há 20 anos, eles eram importadores de vinho antes, e não porque eu continuo amigo deles, mas eles fazem muito bons vinhos, o que é um alívio, porque quando seu amigo faz vinho, é pior, né? Porque se você não gostar, fica mais difícil dizer, né? Então é uma sorte poder elogiar com ampla, plena e total sinceridade. Attila e Mock, não provei ainda um vinho que não me agradasse muito. O segundo é meio um hit, né? Um vinho deles que ficou mais ou menos famoso, que eles chamam de Amber. Ele é Viognier, Roussanne e Sauvignon Blanc, né? Sauvignon Blanc que eles fazem seco, digamos, e Roussanne é uma uva da região do Rhône Sul, né? Por ali, na França. E Roussanne, nossa, esqueci a terceira, acabei de falar. Não gosto de decorar as coisas. Viognier, claro, Viognier, né? Que é uma uva, quando bem feita, é uma uva que sempre arrisca a passar do álcool, e é uma uva muito difícil de conseguir as suas belas virtudes, que são floral, um certo gosto de pêssego. Um bom Viognier é um achievement, é um acontecimento, mas não é tão fácil quanto parece. O que é o vinho Amber? É o tal do vinho laranja. Recentemente, eu participei de uma live com Ricardo Bettig, o enólogo da vinha Morandé, que é um grande enólogo que eu conheço há alguns anos, está fazendo belos vinhos, e ele faz um vinho laranja também. Eu perguntei por que ele não menciona isso, como eles não mencionam, eles chamaram de Amber, que é o nome mais clássico desse tipo de vinho, lá nas suas origens, na Croácia, na Eslovênia, na região oriental da Itália, né? E ele falou uma coisa que eu achei divertidíssima, porque tá virando moda vinho laranja, e ele não quer vender o vinho dele como laranja, ele quer vender o vinho como um vinho bom, que as pessoas gostem. E ele teme que daqui a pouco apareça vinho laranja reserva, vinho laranja Grand Reserva, vinho laranja Premier Grand Cru e todos esses artifícios ou classificações. Ele quer que o vinho dele seja simplesmente um vinho feito
um branco feito com um largo contato com as cascas. Porque o vinho laranja, né, o âmbar, é isso, né? Vinho branco, como ele é feito normalmente? A fermentação é do mosto, né? O mosto é quase sempre branco, esverdeado, né? Uma cor verde claro, tons de verde muito diluídos, como se fosse aquarela, né? Tons de verde muito diluídos. Raramente o vinho branco é branco, né? Branco é água, por exemplo, né? Bom, quando não tem cano velho como aqui, que às vezes a água sai marrom, sai âmbar. Mas raramente o vinho branco é cor de água, né? Geralmente ele é verde claríssimo, às vezes levemente, muito longínquamente rosado. Quem gosta de aquarela, eu gosto muito de aquarela, que é o quê? Pigmento diluído em água, né? E aqui no caso, o que se faz? Tendo o caldo, né, o mosto, o suco da uva, Sauvignon Blanc, Viognier e Roussanne, em lugar de se separar as cascas logo imediatamente, eles deixam as cascas em contato, né? Isso que chama maceração pelicular, né? Um longo período de contato das cascas com o suco em fermentação, né? Com o mosto. E as cascas têm taninos e têm cor. Mesmo a uva branca, que também não é branca, né? É verde clara, é quase rosada, como Gewürztraminer, enfim, a uva branca não é branca, né? Branca, quando eu me refiro a branco, é o famoso branco de neve, né? Nem o vinho branco é branco, nem a uva branca é branca, né? Ela está na escala cromática entre um branco levemente pigmentado, de tons aquosos, esverdeados, azul claro. Enfim, estou entrando num universo aí paralelo. Mas o que eles fazem, para mim foi muito notável. Tem um aroma delicioso, floral. Eles conseguem pegar tanto o floral do Viognier, quanto o verdoso e de alguma forma um pouco de frutado da Sauvignon Blanc. E a Roussanne é uma uva mais para corpo, né? E esse vinho tão aromático, no ponto exato, o deles foi um dos que eu mais gostei. O meu primeiro contato com vinho laranja, uma década atrás ou mais, foi um desastre, porque era um vinho laranja muito ortodoxo, né? Feito com grande ortodoxia. Essa maceração pelicular era de meses, então ele era um vinho que tinha um amargor final que para mim era excessivo. Ele era potente demais. Ele era o que costuma ser quando começa alguma coisa, né? Os pioneiros são mais radicais, né?
e o radicalismo é sempre mais agressivo, né? Depois isso se vai sutilizando com a passagem do tempo, né? As pessoas vão ou aprendendo a lidar com aquele tipo de uva ou de técnica, né? Isso, na verdade, é uma técnica, né? É um jeito de fazer e uma opção, né? Esse primeiro vinho laranja que eu tomei era opção, é quase que uma defesa de tese, né? O enólogo, no caso o autor, ele está defendendo uma tese. Os vinhos eram assim ancestralmente e eu quero fazer assim, em ânforas, com uma maceração longuíssima e sem limites. E no que deu uma coisa que não me desagradou, que não me agradou, perdão, que não me agradou para beber. Não foi um vinho que me encantou. E o deles, eles conseguem de novo fazer com 13 e pouquinho de álcool, esse um pouco 13,5 de álcool, quer dizer, ainda está dentro de um padrão bem agradável, com comida e tal, e fizeram tudo com cuidados de não passar do ponto. É uma opção deles, não estou criticando as outras pessoas, mas é uma opção que é a minha opção. Então, se me perguntar um vinho laranja para conhecer, eu citaria aqui os Peverella do Luiz Henrique Zanini, excelente produtor do Era dos Ventos, né? Os vinhos dele brincam com essa laranjice. Também não está escrito vinho laranja, né? E citaria o dele, o Eras dos Ventos, o Peverella on the Rocks. Peverella é o nome da uva, e depois a gente entra nessa história. Mas enfim, e o deles, Achille Mock Amber, que é trazido pela adega. Eu não pensei com que isso harmonizaria. Eu vou pensar, prometo dar uma resposta. Mas justamente por ele ser sutil, delicado, feito com uma mão muito, muito afinada, né? Ele resulta num vinho que tem um toquezinho de amargo no final, muito sutil, mas que tem esse corpo, essa nota um pouco encorpada dos vinhos laranja, mas é um vinho com selo Achille Mock, ou seja, é um vinho para ser bebido, né? Eles acertam em duas coisas: na sutileza, na delicadeza dos vinhos e no teor alcoólico, na minha muito modesta opinião. E é isso. Antes que eu passe do tempo e a gente de novo tenha problemas com o tempo, eu paro por aqui. Mas os dois vinhos, mais os outros que eu citei, todos os Achille Mock, esses chileno-argentinos paulistanos, né? Todos os vinhos deles estão na adega e todos os vinhos deles eu recomendo. Sauvignon Blanc, o Cabernet Franc, que é uma aula de Cabernet Franc maravilhoso,
fora do Loire, o Grenache e esses dois. Espero não estar esquecendo algum. E só queria citar uma coisa que vai aparecer aí nas fotos. A adega deles, a vinícola, é perto de Santiago, dá para fazer um bate e volta. Eles recebem visitas, né? É preciso agendar, cobram uma taxa pequena, com direito à degustação. São muito simpáticos. O Frank é um cachorro muito simpático. Eu já falei, eu sou um cat person, mas me dei muito bem com o Frank e ele comigo. E eles têm lá a lojinha, também você pode comprar lá, mas eu recomendo comprar aqui com a adega, porque carregar a garrafa é sempre uma coisa chata. Aliás, as pessoas sempre me perguntam: o que você traz de viagem? Quando eu trago uma coisa que absolutamente não tem no Brasil, ou que eu quero mostrar para os amigos e tal, ou mostrar para o importador. Por quê? Cada garrafa é mais ou menos 1 quilo, né? Então, prefiro trazer outra coisa, né? O vinho eu compro aqui. Ou eu bebo lá, né? Quando eu estou na França eu bebo os vinhos lá. E no Chile também, claro. Mas eu prefiro ter uma mala leve do que trazer 20 garrafas que me toma uma mala inteira e me toma toda a capacidade de trazer coisas. Eu trago muito chá, muito livro, enfim. Não sei nem por que eu estou dizendo isso. Eles são muito simpáticos, muito receptivos, abertos à visita, e você pode provar lá com queijos e tal. E é uma curiosidade porque a vinícola toda é feita em containers. E eles fizeram isso de uma maneira muito engenhosa. O Marcos é engenheiro, se eu não estou enganado. É o engenheiro que virou enólogo, né? Geralmente se vê mais a Ângela, né? Ela agora teve o MOVE aqui, esse movimento de vinhateiros independentes, e eles fazem parte, e ela é uma ponta de lança para o Brasil, né? Desse movimento muito interessante de pequenos produtores. E ela é uma espécie de face visível da empresa, e ele gosta mesmo de ficar lá fazendo os vinhos, empurrando o chapéu das cascas para baixo, provando, enfim. Eles são um casal que deu certo nisso também, porque cada um tem a sua função e cada um cumpre a sua função em perfeita harmonia. Vida longa a eles. Um brinde com o âmbar, que eu recomendo que se prove. E é isso. Semana que vem temos mais novidades, safras novas, vinhos diferentes e mais coisas da adega. Obrigado e boa tarde. Buenas. Adiós.